Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 63, falando agora sobre o número π. Outra coisa surpreendente, professor, o número π, eu conheço o número π desde que eu sei sobre circunferências. Bom, a gente conhece o número π lá por argumentos geométricos, por vezes por argumentos trigonométricos. Aqui eu vou definir o π relacionado às funções trigonométricas que nós estabelecemos na videoaula anterior e, portanto, através de argumentos analíticos. Rapidamente relembrando o que nós vimos na videoaula anterior nós definimos as funções seno e cosseno enquanto séries de potências. Aqui está a função seno e a função cosseno definidas enquanto séries de potências. Nós vimos um monte de propriedades sobre essas funções, em particular que se eu calcular a função seno no zero dá zero e se eu calcular o cosseno do zero dá 1, entre outras. Em particular, quero chamar a atenção para esse fato aí. O cosseno do zero é 1, que é um número positivo. Bom, e aí então, sabendo disso, alguém pode se perguntar o seguinte. Vai ser para a gente uma pergunta importante. O cosseno, eu já conheço um valor dele que é positivo. Será que ele possui valores negativos? Ou mais? Será que ele corta o eixo x? Será que ele tem raiz? Será que a função cosseno tem raiz real? Será que existe um número real tal que o cosseno dá zero? Bom, esse é o resultado do único teorema desta videoaula. Esse teorema nos diz o seguinte: existe um número positivo θ real, tal que θ anula o cosseno, ou seja, a raiz do cosseno de θ é zero. Alguém vai falar, surpreendente, né, professor? Eu já sabia disso, mas de novo, nós estamos reconstruindo as definições através das definições de seno e cosseno que nós fizemos analiticamente através das séries de potências. Vamos mostrar esse resultado? Bora lá. Primeira coisa, vamos supor que não exista nenhum θ real tal que o cosseno dá zero. Vamos ver se a gente chega num absurdo. Vou mostrar para vocês que com certeza o cosseno tem raiz. Então vamos supor que ele não tenha. Vamos supor que não exista θ nenhum que faça o cosseno ser zero. Então, olha só o que está acontecendo. Eu sei que o cosseno de zero dá 1. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. Eu sei que o cosseno de zero dá 1. Então, eu sei que o cosseno passa por aqui. Mas, mais ainda, nós sabemos que o cosseno é uma função contínua. Por que eu sei que o cosseno é uma função contínua? Porque é derivável. Da aula passada nós vimos que, na verdade, a função cosseno é uma função de classe sem infinito. Ela é infinitamente derivável, então ela é contínua em particular. E ela é contínua. Se ela não corta o eixo x, se ela não tem nenhum valor que dá zero, é porque toda a função cosseno está para cima do eixo. Toda a função cosseno é positiva. Ok? Então, c de x é positivo para todo x real, por conta desse fato da função cosseno ser contínua. Porque se por acaso a função cosseno atingisse algum valor negativo, teria que cortar o eixo x por conta do teorema do valor intermediário, que não acontece, porque a função é contínua. Então não pode acontecer isso, por hipótese. Tá certo? Bom, mas acontece o seguinte, pessoal. O cosseno, que acabamos de ver que é positivo, é a derivada do seno. Isso significa, segundo resultados que nós estudamos em videoaulas anteriores, quando falávamos de propriedades, aplicações das derivadas, isso significa para a gente que a função seno é estritamente crescente, já que a sua derivada é sempre positiva, maior do que zero, então o seno é estritamente crescente. E como vale a relação fundamental da trigonometria, seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, se você isolar o cosseno nessa expressão, você vai ter mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de x, mas o cosseno é positivo, então fica com raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de x. Como o seno é sempre crescente, então o cosseno tem que ser sempre estritamente decrescente. Se estamos vendo que o seno é estritamente crescente, então o cosseno tem que ser estritamente decrescente. Eu já sei que aqui alguma coisa não está batendo na sua cabeça, porque você sabe que o seno e o cosseno são periódicos, não são estritamente crescentes nem decrescentes. Mas isso tudo está vindo da hipótese que nós fizemos de que o cosseno não cortava o eixo x. Vamos ver se a gente consegue chegar no argumento aqui que fale algum fato já conhecido nesse nosso curso. Vamos considerar uma sequência. A sequência dos valores do cosseno nos números naturais. Cosseno de 1, cosseno de 2, cosseno de 3, cosseno de 4, cosseno de 5, assim por diante. Cria esta sequência.
Nós sabemos que essa sequência é limitada. O módulo do cosseno é sempre menor ou igual a 1, segundo uma das propriedades que nós vimos na videoaula anterior. Portanto, essa sequência S é limitada. E mais ainda, como o cosseno é estritamente crescente, essa sequência é monótona, ela é crescente em particular. Se a função é crescente, quem dirá uma sequência tomando alguns valores discretos dessa função. Então, significa que essa sequência é monótona e limitada. Por uma propriedade que nós enunciamos alguma videoaula atrás, toda sequência monótona e limitada é convergente. Moral da história, esta sequência que está aparecendo aí é uma sequência convergente. C de 1, C de 2, C de 3, assim por diante, é uma sequência convergente. Se é convergente, então tem um limite. Significa que esta sequência C de N converge pelo limite que, digamos, seja L. Vamos chamar de L um número real fixado. Bom, agora, vamos pensar uma coisa. Se o cosseno de 0 é 1, e agora, bom, esse desenho já não está mais bom, né? Porque eu acabei de mostrar para vocês, se o cosseno não é mais 1 e eu sei que a função é estritamente decrescente, então quer dizer que no 1 ela já é menor do que 1, no 2 ela já é menor, no 3 ela já é menor. Eu não sei qual é o comportamento, mas eu sei que ela está diminuindo de valor, né? Se ela está diminuindo de valor, está convergindo para um valor L, a única coisa que eu tenho certeza é que esse L não é 1, né? Esse L é maior do que, pode ser 0, mas ele é maior do que 0 por conta do fato que nós estamos vendo que o cosseno é sempre positivo. Então esse limite pode ser 0, mas tem que estar acima do 0, então acima de 0 ele está, e está abaixo do 1 porque ela é decrescente. No 1 ela não volta mais. Então esse limite, com certeza, ele está entre 0, pode até ser 0, mas ele está entre 0 e 1, não pode ser 1. Não pode ser 1, porque 1 já ficou para trás faz tempo quando eu estiver lá perto do limite. Tá claro? Agora, por uma outra propriedade que nós vimos na videoaula anterior, nós provamos que o cosseno de x mais y é cosseno de x cosseno de y menos seno x seno y. Em particular, se você tomar o x e o y iguais a todos os números naturais n, você consegue então obter essa expressão de que o cosseno de n mais n, cosseno de 2n, é 2 cosseno de n ao quadrado menos 1. Aqui a gente pode fazer uso também da relação fundamental da trigonometria para chegar nessa conclusão, que nós também provamos na videoaula anterior. Tá? Então é possível provar com base nos argumentos das propriedades da videoaula anterior que o cosseno de 2n é 2 vezes o cosseno de n ao quadrado menos 1. Bom, mas acontece, pessoal, que 2n também é uma sequência, a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. E então, isso é uma subsequência da sequência, a sequência cosseno de 2n é uma subsequência da sequência de C de n, não é? Porque a sequência C de n, C1, C de 2, C de 3, C de 4, C de 5, C de 2n é C de 2, C de 4, C de 6, é uma subsequência. Se a sequência C de n converge para L, qualquer subsequência também tem que convergir para L. Então, se eu fizer a convergência dessa expressão, eu sei que do lado de cá, quando você fizer o n para infinito, isso vai dar L. Quando você fizer aqui o n tendendo a infinito, isso aqui vai dar 2L quadrado menos 1. Troco C de n por L, aqui C de 2n por L. E se você resolver essa equação aqui em R, você vai chegar à conclusão então que o L obrigatoriamente tem que ser 1. Já que o L é um número o L é um número positivo. Mas olha só, o L não pode ser 1. Nós ficamos mais cedo nesta demonstração que o L é um número entre 0 e 1, mas não pode ser 1. Ora, nós acabamos de concluir que o L é 1. Absurdo. Absurdo. Portanto, de onde veio o absurdo? Qual foi a primeira coisa que eu supus que estava errada? A primeira coisa que eu supus é a seguinte, a única que eu supus que estivesse errado, depois o resto saiu como consequência, é que o cosseno de x nunca é igual a 0. Absurdo isso, portanto existe um número que anula o cosseno, portanto existe um θ que anula o cosseno. Mas acontece, pessoal, que se vocês olharem para o que estava escrito no teorema, eu não queria encontrar apenas um número real tal que o cosseno fosse 0, eu queria um número positivo, θ. Mas olha só, pessoal, com base na definição que nós fizemos para o cosseno enquanto série de potência, vocês conseguem demonstrar, com base na série que foi definida mesmo, que eu recuperei no começo dessa aula, mas que nós estudamos na videoaula anterior, você consegue comprovar que o cosseno é uma função par, que o cosseno de x é sempre igual ao cosseno de menos x para qualquer x. Então, peraí, se o θ... Bom, o θ não é 0, né? O θ não é 0 porque cosseno de 0 não dá 0, cosseno de 0 dá 1. Então, θ não é 0.
Ah, supõe, professor, que o θ é positivo. Tá bom. Se o θ é positivo, ok, acabou o problema. Cosseno de θ é igual a zero para um θ positivo. Ah, professor, mas o θ é negativo. Supõe que o θ é negativo. Tá bom. Então quer dizer que o cosseno de θ é zero para um θ negativo? Então pega o menos θ. O cosseno de menos θ é o cosseno de θ, que é igual a zero. Portanto, tanto o cosseno do θ quanto do menos θ dão zero, então um dos dois é positivo. Pronto, provado o resultado. Certo? Moral da história. Existe um número real positivo θ tal que o cosseno se anula nesse cosseno. Que legal! É isso que vai nos dar o número π. Nós vamos chamar de π o número dado por 2 vezes θ, em que θ é o primeiro número positivo que anula o cosseno. Nós acabamos de mostrar que o cosseno tem raiz, não é? Pega o primeiro positivo. O cosseno tem raiz positiva. Pega a primeira raiz positiva do cosseno. Dobra ela. Chama isso de π. Pessoal, esse número é o número π que você conhece mesmo. Se você usar vários argumentos aí em diante, coisas até mesmo que talvez possa pegar emprestado do cálculo numérico, coisas assim, enfim, você vai entender que esse número π realmente é aquele que a gente conhece. Por aproximação mesmo, você pode descobrir isso daí. Vejam só, o θ não é um número real que anula o cosseno? E se eu chamar o π de 2θ, então quer dizer que o θ é π sobre 2. Então o cosseno de π sobre 2 é zero, você já conhecia esse fato, né? Então faz sentido para tudo que você deve conhecer. E, consequentemente, se você usar a relação fundamental da trigonometria, seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você chega à conclusão que o seno de π sobre 2 é 1, como você já está habituado. E aí um outro fato que eu não vou demonstrar, mas fica como exercício para você, como curiosidade, é que agora que a gente conhece o número π, definimos ele aí como a primeira raiz positiva do cosseno, bom, o dobro da primeira raiz do cosseno, né? Você consegue inclusive verificar que tanto a função seno quanto a função cosseno definidas analiticamente são periódicas de período 2π. Já que o cosseno do 2π vai ser igual ao cosseno do zero, o seno de 2π vai ser igual ao seno do zero, você pode usar as fórmulas que nós tínhamos na aula passada para seno e cosseno da soma de dois arcos para chegar à conclusão de que o cosseno e o seno são funções periódicas de período 2π. Se você pegar o cosseno de x mais 2π, isso vai dar o cosseno de x. Se você pegar o seno de x mais 2π, isso vai dar seno de x. E o 2π é o menor número que satisfaz essa propriedade. Legal, né? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.